vou ter que te dar um presente. Eu vou dar uma caixa d'água para ele. Eu estou com vontade de pregar. Você está com vontade de ouvir? Minha vontade é até tão grande. Se eu não quisesse ouvir, eu pregava do mesmo jeito. Eu já preguei muitas vezes e ninguém queria me ouvir. Algumas vezes diziam que eu não sabia pregar. E não é que eles falavam a verdade para mim mesmo. Eu não sabia mesmo não. Mas eles me desafiaram. E a cada dia que passa eu descubro que eu posso ir um pouco mais. E essa canção, uma canção muito linda que as meninas dançaram, que diz: se for preciso, eu faria tudo de novo. Será que para servir a Deus você faria tudo de novo? Será que você hoje estaria disposto a pagar o preço tudo de novo? Será que nessa noite você, fazendo uma análise da sua vida, será que você andaria tudo de novo? Eu e a pastora já fomos várias vezes a pé. Domingo à tarde a gente engolia comida. A gente ficava na igreja, nós víamos para cá, morávamos em Nilópolis. Nós éramos um casal de noivos, a gente estava noivo ainda. Ela saía da casa dela muito cedo, chegava lá na casa do meu pai umas 7h30, mais ou menos, da manhã. Tomava café com leite, pão e manteiga na casa do meu pai. E meu pai, nós entrávamos na Brasília amarela que meu pai tinha. Meu pai tinha uma Brasília amarela. Tinha algum problema no escapamento e a fumaça, em vez de ir para fora pelo escapamento, a fumaça entrava. E parecia aquela canção: no santo dos santos a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. A gente saía de Nilópolis perfumado e chegava aqui com cheiro de óleo queimado. Mas a gente estava queimando pela presença de Jesus. A minha mãe que está ali, ela trazia panela com arroz, feijão. Quando tinha carne, trazia. Era para a nossa família, eu, meu pai, Cristiane, minha mãe e a Luciene. Cadê a Lu? Cadê a Luciene? Está lá atrás, a minha irmã. Só que na igreja sempre tinha galera agregada. Falava: pastor, eu gosto tanto do senhor, pastor. E o meu pai era um amor de pessoa. Falava: pastor, eu quero passar a tarde com o senhor hoje. Ele: meu filho, fica conosco, almoça conosco. E a minha mãe: Nilson, porque as mulheres são mais nervosas, né? Elas são mais irritadas. Nilson, eu só trouxe comida para a gente. Vai dar certo, todo mundo vai comer. Eu e Cristiane engolíamos a comida e a gente ia andando para Padre Miguel, porque tinha um casal que tinha acabado de converter, e a gente ia lá orar por eles e ensinar a Bíblia Sagrada para eles. Esse casal abandonou a gente 2 vezes, mas ouvindo essa música eu estava refletindo, eu falei: eu faria tudo de novo, pagaria o preço de novo, iria para Padre Miguel de novo. A gente voltava de Padre Miguel, aí a gente tinha folheto. Eu pegava o violão, ficava de um lado da rua, a Cristiane do outro lado, e a gente ia abordando as pessoas. Eu ia tocando violão e ela: Jesus te ama. E quando vinha algum cara eu falava: Jesus te ama, e tu vigia nessa terra, vaso. Escuta, se fosse preciso a gente faria tudo outra vez, tudo de novo. Sabe por quê? Porque valeu a pena. E ainda que a gente não tivesse nenhum resultado, ainda assim estaria valendo a pena. Porque a nossa vida, nós não somos homens que esperam apenas nessa terra. Tudo que nós fazemos aqui vai ecoar lá na eternidade. Olha para o seu irmão e diz: tudo que você está fazendo aqui vai ecoar na eternidade.
Agora olha para ele com uma cara bem de profeta, porque profeta tem cara esquisita e fala estranho. Diz assim: é tudo mesmo. Não é só coisa boa não. Eis que te digo, e assim falo eu e não o Senhor. É até aquelas coisas feias que você faz, vai ecoar na eternidade também. Mas vamos para o texto bíblico que eu quero pregar. Eu tenho poucos minutos, mas eu vou ser fiel. Segundo livro de Reis, capítulo de número 3, versículo de número 9. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou esses 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Eu acho que o Eliseu estava muito chateado. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e os seus animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes, encherão de pedra todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Ministra a tua palavra ao nosso coração, pois nós temos fome e sede do Senhor. Queremos ouvir a tua voz, então tira todo o ruído que impede a gente de ouvir a tua voz e a profecia da tua palavra no nosso coração. Nós oramos e te somos muito gratos por estar aqui nesse lugar e fazemos em nome de Jesus. Se você pode, diga amém. Nós estamos numa série de mensagens onde nós temos falado sobre coisas maiores estão chegando. E eu quero que você saia daqui hoje, mais uma vez, desafiado por essa palavra, dizendo: coisas maiores estão chegando. Não depende como está a tua situação, não depende da crise que você está atravessando, não depende do teu estado emocional, psicológico que você esteja passando. Há uma palavra de Deus sobre nós, que nós vamos viver um bom futuro e coisas maiores estão chegando. Se você é crente e sabe, você crê nessa palavra, responda à altura daquilo que a profecia está falando aos seus ouvidos. Começamos dizendo que para a gente alcançar essas coisas maiores ou vivenciarmos elas, nós precisamos em primeiro lugar queimar o nosso arado. Queimar o nosso arado é a gente abandonar algumas posições que a gente precisa abandonar. Queimar o nosso arado também significa a gente abandonar algumas coisas que para nós são pseudo-segurança que a gente tem.
para a gente se lançar para aquilo que o Espírito Santo tem para revelar na nossa vida e o que Ele vai fazer. A segunda coisa que nós entendemos, e falamos isso hoje pela manhã, é que para a gente viver coisas maiores, a gente precisa de um requisito básico, indispensável, chamado fé. Sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo de número 6 diz: sem fé é impossível você agradar a Deus. Você pode dar pirueta aqui no altar, você pode dar mortal para trás falando em língua e dar uma rajada de glória a Deus, mas se você não tem fé, eu quero te dizer, de nada adianta, isso não toca a Deus. O que toca a Deus é alguém que crê. E tem gente que crê aqui. E é por isso que nós somos chamados de quê? De crente. Porque nós cremos. Nós cremos na palavra, cremos no Senhor, cremos nas profecias, cremos naquilo que o Espírito Santo tem revelado e tem falado conosco que vai fazer. E eu quero falar nessa noite sobre o terceiro passo para a gente alcançar coisas maiores. Você precisa cavar poço. Olha para o seu vizinho e diz assim: eu preciso cavar poço. Tem que cavar poço. Eu junto com essa mulher maravilhosa, a gente já cavou muito poço. Mas muito poço. Lembro de alguns que foram bem difíceis. Tempos bem difíceis. Quando a igreja começou, na verdade, quando nós assumimos a igreja, eu e Cristiane assumimos a igreja, fomos ungidos ao ministério pastoral no ano de 2004. Meu pai, muito louco, decidiu me ungir ao ministério pastoral. Eu acho que só ele, eu acho que nem a minha mãe acreditava muito não. Acreditava assim? Acreditava. Ela acreditava assim. O meu pai e ela acreditavam. E Deus sempre acreditou. E nos ungiu o ministério pastoral. A gente sabia muita coisa de Bíblia, mas a gente tinha muita paixão por pessoas. Nós dávamos a nossa vida de fato, entregamos a nossa juventude inteira no altar e na igreja servindo o Senhor para ver a obra de Deus crescendo. Nós chegamos em 98 aqui em Realengo. Alguns ainda eram um projeto, só no coração de Deus, você não tinha nem nascido ainda, não é verdade? Quem tem menos de... nasceu acima de 98 aí, levanta a mão. Uma grande parte precisa fazer o exame de sangue mesmo, saber como é que está colesterol, glicose, essas coisas todas. E quando a gente chegou aqui, na igreja do meu pai, eu sabia tocar guitarra, eu sabia tudo de igreja, mas eu não sabia nada de Deus. Eu sabia 2 versículos da Bíblia, João 3,16 e João 11, eu li que Jesus chorou, achei lindo o versículo e gravei no meu coração. E eu sabia esses 2 textos e a gente veio com muita alegria para servir na igreja que meu pai pastoreava. Tinham 3 jovens nessa igreja. E a gente começou a trabalhar, eu e Cristiane. E quando nós saímos de lá no ano de 2002, e a igreja foi aberta hoje, essa igreja. O último culto de jovens a gente tinha... todo o templo estava cheio de jovens. A gente fazia um culto uma vez no mês, chamava Projeto Louvor e Adoração. E ali a gente cantava canções e ministrava a palavra. Como eu não sabia pregar, eu chamava gente que sabia pregar para pregar. E a Cristiane cantava e eu tocava. E antes disso a gente orava um mês inteiro, dizendo: Deus, traz os jovens para a gente cuidar. A gente só sabia, ela sabia cantar, eu sabia tocar e a gente sabia acompanhar pessoas. O nosso tipo de cuidado era acompanhar, era estar junto, era estar do lado, era orar. Você está passando algum problema? Nós vamos orar. Escuta, nós éramos tão imaturos, mas tão imaturos, que uma vez uma menina que a Cristiane estava acompanhando, discipulando, a menina ficou endemoniada, a gente nem sabia o que era ficar endemoniado. A menina começou a virar o olho. A Cristiane, você está estranha. O que você tem? Aí a Cristiane chegou em casa e falou: amor, às vezes ela fica estranha. Estranha, né? As pessoas são estranhas. Eu
falei, amor, como ela ficava? Não sei, ela ficava assim, falando estranho comigo. E o bobão aqui também. É mesmo? A gente não sabia que era alguém ficar endemoniado, irmão. E aí, de novo aconteceu. Ele falou, vou te matar. Ela, não, vem cá, deixa eu te abraçar. Escuta, você está rindo, mas ela estava cheia do Espírito Santo. Quando ela abraçou a menina, ela falou, amor, eu abracei, ela desmaiou. Não era não, é porque quando ela estava cheia do Espírito Santo, ela abraçou o demônio e foi embora. Nós éramos inocentes, mas o nosso coração ardia, e era o nosso poço que a gente estava cavando. A gente começou liderando célula. Meu pai era fantástico. Ele avisava a gente assim, com muita antecedência, 15 minutos antes. E num culto, ele subiu no altar com a gravata dele que ele usava. Ele gostava de usar gravata. Falou, meus irmãos, ele impostava a voz, nós vamos iniciar as nossas células. Aí o pessoal ficou calado igual você. Ele falou, quero chamar o Júnior, a Cristiane e a Alice. O Júnior vai liderar a célula de rapazes, a Cristiane de moças, a Alice de mulheres, e eu vou liderar os homens. Aí a Cristiane falou, teu pai não falou nada com a gente. Eu falei, ele não falou, mas a gente vai obedecer. Eu sabia 2 versículos de verdade da Bíblia, irmão. Não sabia mais nada não. E sabia tocar todas as músicas que você imaginar. E ela sabia abraçar. E ela começou a abraçar, eu comecei a tocar. Minha célula começou com 5, no final estava com 30. A célula dela começou com poucas moças, uma ainda estava trabalhando contra. Estava no meio, porque tem gente assim, está no meio, mas trabalha contra o negócio. Está no meio, mas faz força para o negócio não acontecer. E a Cristiane falou, amor, acho que ela não quer que dê certo não. Eu falei, continua abraçando, deixa o pessoal desmaiar no teu colo, vai dar certo. E a célula dela foi crescendo, 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 crescendo. Escuta, a célula dela era cultos de avivamento. A célula é uma reunião de 45 a 1 hora no máximo. A célula da Cristiane era 3 horas e meia, 4 horas de célula. Escuta, as pessoas entravam, não eram crentes, recebiam Jesus, eram batizadas com o Espírito Santo na célula. A minha célula acabava, eu ficava com os homens do lado de fora, batendo papo, e elas lá, aí um dia eu bati, eu falei, Cristiane, ela, ai, Deus está fazendo, amor, daqui a pouco eu volto. Esse daqui a pouco, 2 horas, irmão, depois, e Deus salvando, batizando pessoas com o Espírito Santo, e a gente não sabia nada de Bíblia, mas a gente estava cavando poço. Eu quero te dizer que quando você se propõe a jogar o teu arado fora, queimar ele, quando você propõe a viver uma vida por fé e a cavar poços, coisas maiores estão chegando para a tua vida, e eu quero profetizar que essas coisas maiores vão chegar. Agora escuta, tem muita gente que é provocado pela palavra, pastor, eu quero viver isso aí que o senhor está falando, mas quando você chega em casa, dá vontade de fazer algo, até fazer, existe um hiato muito grande, existe uma distância muito grande entre ouvir uma palavra, ser tocado por ela e começar a fazer. Existe uma distância, e é nessa distância que muitas pessoas se perdem e não conseguem viver coisas maiores. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite de hoje. Eu quero usar esses minutos que eu tenho para falar com você, que a maioria das pessoas, elas acham extremamente difícil sair do momento da inspiração para o momento da implantação. Elas acham muito difícil, elas estão aqui ouvindo no culto, elas ouvem a palavra. Quem já foi provocado pela palavra que foi pregada aqui? Ou o pastor estava pregando, ou a pastora estava pregando, ou algum irmão estava pregando. Você se sentiu desafiado, eu vou tomar esse destino na minha vida. Quem aqui já foi provocado pela palavra? Escuta, ser provocado aqui é uma inspiração de Deus para você.
Mas implementar aquilo que Deus te provocou, essa é o grande desafio nosso. E eu quero chamar isso hoje de cavar poço. Porque entre receber uma palavra aqui e começar a colocar em prática, existe todo um processo. E eu quero desafiar você, que você vai sair daqui e você não vai estar mais imóvel, imobilizado, você não vai estar mais preso, você não vai estar mais parado, estático, paralisado naquilo que estava paralisando a sua vida e nem a sua fé, mas você vai sair daqui para se movimentar em nome de Jesus. Olhe para o seu vizinho e diz assim: sai daqui hoje para você se movimentar em nome de Jesus. Agora escuta, você precisa de duas razões principais para isso. A primeira coisa que você precisa é pensar grande. Deus inspirou você, pensa grande. Quando Deus te inspirar, pensa grande. Pastor, por quê? Porque se aquilo que você está pensando, você é capaz de fazer, eu quero dizer que isso não é obra de Deus. Não entendi, pastor. Se o que você se propõe a fazer para Deus é algo que esteja ao teu alcance, não é obra de Deus. Porque o que é obra de Deus é algo que eu sozinho não posso fazer. Eu preciso da ajuda de alguém. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. E eu queria que você saísse daqui e colocasse no seu papel, rascunhasse, pensasse grande a respeito daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pastor, o primeiro passo é pensar grande. O segundo é onde na maioria das vezes nós tropeçamos. Porque nós pensamos grande e a gente quer dar um passo maior do que a nossa perna. Primeiro você pensa grande e depois você começa pequeno. Nenhuma pessoa começou dando passos gigantescos, começou dando passos pequenos. Nenhuma grande empresa começou mega, elas começaram pequenas. Nenhum grande pastor começou viajando o Brasil todo pregando. Não, ele começou pregando na escola dominical, pregando no culto, na casa, pregando para 3, 4 pessoas. E a partir desse momento ele começou a ser aperfeiçoado enquanto cavava poços. E à medida que ele foi sendo aperfeiçoado, Deus ia colocando em patamares e lugares maiores, até chegar onde Deus tinha desejado para ele, em pensamentos e coisas grandes. Eu não sei o que você tem pensado de grande, e eu não sei que passo você tem dado na sua vida. Escuta, nós temos pensado grande, eu tenho falado do pensamento grande. Pastor, qual é o pensamento? Ter um culto às 9, um culto às 17, um culto às 19, algo grande. Eu não consigo fazer sozinho, apesar de, se não tiver ninguém para pregar, eu prego 9, 17, 19, 21, meia-noite, continuo pregando, irmão. Não tenho problema, amo fazer isso, mas eu não vou conseguir fazer com qualidade. Eu não vou conseguir atingir o objetivo. Pastor, então qual o passo pequeno que o senhor está dando? A gente está fazendo escolas. Hoje eu me reuni com um grupo lá embaixo, a sala apertada. Quem estava lá no primeiro módulo comigo? Domingo que vem tem mais. Apertado, irmão. Escuta, aquilo ali é o primeiro passo, porque dali eu sei que vão sair pastores, pregadores, novos músicos da casa de Deus, novas pessoas que vão subir aqui para ministrar a oferta, ministrar a palavra, ministrar, abrir o culto, vão ministrar o louvor da igreja. Escuta, eu estou pensando grande, mas estou começando a dar passos pequenos. As células, a oração que eu fiz por cada líder aqui, é passo pequeno. Eu estou construindo na vida de cada um deles, porque sozinho eu posso ir mais rápido em alguns lugares, mas juntos nós vamos muito mais longe. Olhe para o seu vizinho e diz assim: sozinho eu vou mais rápido e você não me atrapalha. Agora junto vai dar mais trabalho, mas a gente vai mais longe. Pergunta para ele: você está entendendo?
Porque tem irmão carreira solo, né? Já viu o irmão carreira solo? É só ele. Ele é o melhor. Ele é o maior. Se ele não fizer, não fica bom. Ele não consegue tolerar o outro que não tem o nível dele. E é cavar poço. Escuta, o louvor da igreja hoje, tem o Sérgio, tem o Reinaldo, o Santinho. Eles estão desenvolvendo. E amanhã vai ter o Rafael, que já está tocando nas terças. E agora tem o pastor Mauro. E tem você. Nenhum amém. Mas como eu estou cavando o poço, as partes de cavar o poço, primeiro você não responde, depois você ama, e depois você vai estar apaixonado por trabalhar junto comigo na obra do Senhor. É normal. Número 1, pense grande. Mas em segundo lugar, começa pequeno. E eu queria desafiar você, qual a pequena ação que você pode fazer hoje para você ganhar a sua família para Jesus? Qual o primeiro passo pequeno que você pode fazer hoje para amanhã você estar aqui tocando no altar da igreja? Qual o pequeno passo que você pode dar hoje para amanhã você ser um pregador da palavra de Deus? Qual o pequeno passo que você pode dar hoje para amanhã você ser o próximo líder da célula da igreja? Qual o pequeno passo? O grande sonho é eu liderar uma célula. O grande sonho, eu anseio pelo ministério pastoral. Um jovem uma vez falou comigo, falei, vamos tomar um café junto? Fui andando com ele ali na padaria da rua Nilópolis ali. Chegou lá, eu falei, o que você bebe? Café? É a geração agora Nutella, né? Ele só toma um todinho e Nescau. Ele fez o pedido dele, eu pedi o meu cafezinho. Eu falei, qual o teu sonho? Ele falou, pastor, eu quero ser pastor. Eu quero ser igual ao senhor. Nunca ninguém tinha falado aquilo para mim, irmão. A princípio eu fiquei chocado. Eu falei, cara, nunca ninguém falou isso para mim. Será que ele está querendo falar isso só para me pagar a conta? Eu falei, por que você quer ser pastor? Porque a sua vida me inspira. Porque quando o senhor prega, me inspira. Quando o senhor cuida da minha vida, me inspira. Eu falei, então, que depender de mim, o seu ministério está começando hoje. E eu quero dizer para você, meu irmão, pensa grande, mas começa dando passos pequenos. Você está entendendo isso hoje? Pense grande, mas dê passos pequenos. Na sua vida pessoal, sabe, eu tenho um sonho de ter uma empresa. Pensa grande, mas começa a dar passos pequenos. Não sei que você precisa dar de passo pequeno para coisas maiores chegarem, mas eu quero desafiar você nessa noite de hoje, sair daqui crendo, confiando que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Está aqui o nosso irmão diácono Bill, carinhosamente chamado de Bill. Um dia compartilhou um sonho grande comigo. Pastor, eu quero passar na prova para trabalhar na segurança pública. Eu falei, amém? Não faz não. Pô, pastor, eu quero fazer. Eu falei, não faz não, varão. Tão perigoso aí fora. Ele falou, pastor, é porque vai me dar uma estabilidade maior. Mas eu vou fazer, mas não vou passar. Eu falei, não faz não, porque senão você vai passar. Ele falou, vou, pastor. Eu falei, vai. E ele começou a pensar grande. Mas ele começou a dar passos pequenos. Todos os dias ele trabalhava numa empresa como motorista, era motorista. Ele almoçava rapidinho e na hora do almoço ele dedicava para estudar. Fez a prova, passou na prova, passou no exame de saúde, passou no teste físico. Outro dia a gente estava até conversando aqui, ele não conseguia puxar uma barra. Puxou. Eu falei, e agora? Voltei a não puxar de novo. Louvado seja Deus, o plano aconteceu. Escuta, qual o teu plano grande de vida? Qual o seu projeto grande de vida? O que você sonha? Porque o que sonha é o que alimenta a nossa vida. O que sonha é o que nos impulsiona, o que nos motiva. Sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é 9 da manhã, 17 e 19.
Pastor, seu sonho é com um carro melhor? Não, o que eu tenho hoje me leva para lá e para cá, só não pode dar defeito. Eu quero um culto às 9, um culto 17, um culto 19. Esse é o meu projeto grande para agora. Pastor, e quando esse projeto alcançar, aí eu quero outro projeto. Eu quero sair dessa rua, eu quero sair desse local que não dá mais para crescer. Aí eu vou querer um galpão para uma igreja de 1000 pessoas. Para quê? Para começar um culto às 18, para depois ter um culto às 9, para depois ter um culto às 17, para depois ter um culto às 19. Pastor, e quando não der mais? Aí eu vou falar: Deus, eu preciso de um lugar maior agora, eu preciso de um lugar mais amplo. E aí eu vou começar com um culto às 18, para depois fazer um culto às 9, para depois fazer um culto às 17, para depois fazer um culto às 19. E eu espero que Jesus volte para não precisar para ir para outro lugar, meu irmão. Escuta, pensa grande na sua vida. Sai daqui hoje para pensar grande. Agora, pastor, temos que pensar grande por quê? Porque o Deus que você serve é um Deus de coisas grandes. Nós cantamos várias vezes aqui: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Eu quero dizer para você que o Deus que você serve não é um Deus inanimado, estático, parado. Não, Ele tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, tem boca e fala, tem mãos para te abençoar, meu irmão. Então você precisa sair daqui para pensar grande naquilo que o teu Deus, que é grande, Ele pode entregar para você. E quando Ele te entregar, eu já ensinei e eu quero ensinar de novo. Quando Deus te entregar coisas grandes, você sabe o que você vai fazer, né? Ok, não fala, não, foi porque eu trabalhei muito. É porque, louvado seja Deus, aleluia, pela misericórdia do Senhor, fui capaz. Não! Quando a coisa acontecer, e alguém perguntar: como é que você chegou a uma igreja assim? Como é que você tem um ministério abençoado assim? Como é que você ganhou tantas pessoas assim? Aí você fala: foi a glória de Deus. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Escuta, essa igreja tem abençoado sua vida? Não tem nada a ver comigo e nem com a pastora. Tem a ver com quem é o dono dessa casa. Tem a ver com quem é o Senhor dessa igreja. E toda a glória dele, a partir do momento que eu for roubar a glória de Deus, Ele me deixa sozinho aqui. Se eu ficar sozinho aqui, meu irmão, você vai sair correndo daqui, apavorado, porque eu não tenho nada de bom para te dar. O que eu tenho de bom é a presença dEle na minha vida. O que eu tenho de bom é a vida dEle que está fluindo da minha vida. Se essa presença de Deus sair da minha vida, acabou. Só fica o Júnior, e o Júnior não tem nada para te oferecer. É Cristiano e não tem nada para te oferecer. Ah, mas a minha pastora é um amorzinho. Ela é um amorzinho porque ela é cheia do Espírito Santo. Se sair o Espírito Santo, você vai ver, não é um amorzinho. Não é bom, não é bom, não é bom, irmão. Ainda fica tossindo o tempo todo. Depois eu vou ter um problema em casa, mas vamos lá para a palavra. Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Efésios capítulo 3, verso 20. Por que eu tenho que pensar grande, pastor? Obrigado. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou... Escuta, porque eu tenho que pensar grande? Porque o Deus que você serve é um Deus que é infinitamente maior, para te dar além do que você pode pedir ou pensar, meu irmão. Então sai daqui, pense grande e haja a cada dia de maneira pequena até você alcançar esse projeto grande de Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Pastor, e o que é pensar grande? Para você viver coisas maiores, você precisa pensar grande. O nome disso chama fé. Eu quero desafiar você, porque sem fé a igreja não ia chegar até onde chegamos hoje. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus de qualquer maneira.
Eu quero desafiar você a você viver uma vida de fé. Para viver coisas grandes e maiores, você vai precisar pensar grande, mas você vai precisar estar disposto a começar pequeno. O grande problema é que tem gente que não está disposto a começar pequeno. E eu quero agradecer a Deus. Pastor Mauro está aqui hoje com a esposa dele, Juliana. Irmão, ele tem muito mais tempo de ministério do que eu. Tem muito mais estrada. Também é muito mais velho do que eu. É muito mais velho, muito mais. E ele se tornou membro da nossa igreja. Ele falou: pastor, eu vou do início. Eu falei: então vamos. Ele se matriculou na escola. E hoje ele estava comigo começando o primeiro módulo, Fundamentos da Fé. Pastor, o que é isso? É alguém que tem algo grande. Eu quero dizer que tem um projeto de Deus muito grande com a sua vida, Mauro, aqui na igreja. Eu vejo Deus fazendo você decolar em coisas muito grandes. Mas ele hoje começou a dar sinais de que ele está disposto a começar pequeno, a fazer coisas pequenas. Eu queria desafiar você, porque tem gente que se acha tão grande, tão maior, tão sábio, tão cheio, tão entendedor, que ele não está disposto a fazer coisas pequenas. E existe um Deus que governa todas as coisas, e que esse Deus, Ele quer cooperar, te ajudando a fazer coisas pequenas, que vão te levar a viver grandes planos que Ele tem com você. Ele diz assim: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos esses de paz e não de mal, para lhe dar o fim que vocês desejam. Eu quero dizer que Deus pensa ao teu respeito, e o que Deus pensa ao teu respeito é algo bom. Mas você precisa estar disposto a começar a fazer coisas pequenas para Ele. A visão de Deus pode ser grandiosa e audaciosa, mas os passos de fé que temos que dar para iniciar essa visão na nossa vida, normalmente são pequenos e comuns. O que Deus tem para a gente é grande, mas o que a gente tem que fazer é tão pequeno e é tão comum. Mas a gente quer coisas grandes, mas a gente não está disposto a fazer coisas pequenas e comuns. E eu quero dizer que à medida que você se sujeitar a fazer coisas pequenas e comuns, Deus vai te levar a viver coisas grandes e sobrenaturais. Esse texto vai dizer que 3 reis se juntam: Josafá, o rei de Israel, e o rei de Edom. Chegam até diante do profeta Eliseu, porque o povo de Moabe estava vindo contra esses 3 reinos, e faltou algo que era essencial: faltou água. Irmão, pode faltar uma porção de coisa, mas faltar água, água é essência para a gente viver. E eles tem uma ideia. Alguém diz assim: tem profeta ainda em Israel? E eu quero dizer que ainda há profeta em Israel. Não vou repetir isso para você. Ainda tem profeta em Israel. No meio de tantas coisas que a gente tem ouvido, ainda há profetas em Israel. No meio de uma porção de notícia ruim que a gente tem ouvido, escuta, cada dia a gente ouve uma notícia pior do que a outra, mas ainda assim, eu não quero ser um profeta do caos. Eu quero te dizer que ainda tem profeta de Deus nessa terra, ainda tem homens e mulheres íntegros de Deus nessa terra, ainda tem um lugar de Deus para você congregar, ainda tem uma casa espiritual saudável para você, sabe, se unir a ela e gerar fruto, meu irmão. Porque tem gente que só vive na crítica: ele não presta, o outro não presta, o fulano não presta, esse também não presta. Escuta, ainda tem profeta de Deus nessa terra. E aqueles 3 reis dizem: tem algum profeta? O Josafá fala: tem.
tem o Eliseu, filho de Safate, então vamos até ele. Quando chegam lá, Eliseu não queria muito papo com o rei de Israel, tinha motivos para isso. E aí eles dizem: olha, a gente está numa luta contra Edom e está faltando água, e a gente precisa de você. O Eliseu fala: eu não quero nem olhar para a sua cara. Ele estava tão irado com o rei de Israel que falou: eu só vou atender vocês por causa do Josafá. Eu quero dizer para você, tem coisa grande que vai acontecer por causa da nossa boa reputação também. Se tem uma coisa que a gente precisa valorizar, é o nosso bom nome, irmão. Olha para o seu vizinho e diz assim: o que você precisa valorizar é o teu bom nome. Escuta, a nossa primeira casa que nós alugamos aqui em Realengo, primeira não, a segunda casa que a gente alugou, a gente morava na igreja, e essa mulher abençoada, ela decidiu um dia, falou: amor, chega de morar na igreja. A gente pagou nossa etapa de morar na igreja, Deus vai dar uma casa para a gente. Eu falei: tá bom. E agora ela está com um lance de Deus piscou para mim, irmão. Ela está numa piscação com Deus terrível. E ela saiu. Eu vou sair, eu vou ver minha casa. Já acabei de orar e vou sair para ver a casa. Eu falei: tá bom, estou aqui na igreja. Eu ficava no altar da igreja lendo Bíblia, orando o tempo todo. Quando ela chegou animadíssima. Se ela soubesse do negócio do Deus piscou para mim, naquela época ela já tinha falado: Deus piscou para mim. Falou: amor, achei nossa casa, vamos lá ver agora. Eu falei: Cristiane, calma, não é assim. Achei a nossa casa, já vi, Deus falou comigo aqui. Eu falei: tá bom, Cristiane, vamos lá. Vamos até lá, conversei com a proprietária da casa, olhei a casa, falei: essa casa aqui que você quer? Essa casa, Deus falou que essa casa. Eu senti uma paz quando entrei. Eu falei: tá bom, então vamos lá. Sentei com o esposo da proprietária, ele falou: olha, eu vou botar na imobiliária. Eu falei: eu não posso alugar pela imobiliária, pode tratar direto comigo? Ele: não, é pela imobiliária. Eu falei: olha, pela imobiliária eu não posso. Ele falou: então eu vou tratar direto com você. Eu falei: opa. Ela falou: sabia, é de Deus, e do meu lado. Ela é maravilhosa, irmão, você não tem noção do que essa mulher faz comigo. E aí começamos a negociar o valor da casa, negociamos e tal. E ele falou assim: eu preciso do seu comprovante de renda. Eu falei: ó, deixa eu contar minha história para você. Eu sou pastor de uma igreja. Eu aprendi que eu não devo dever nada a ninguém senão o amor. Eu não tenho comprovante de renda, porque eu tenho o meu nome. Se o meu nome você acredita em mim, eu vou lhe pagar todos os meses. Não vou te dar volta em nenhum dos meses. E vou zelar pela casa que você vai alugar para mim. Ele riu. Ele era coronel da polícia militar. Eu sou coronel da polícia. Eu falei: muito bom. E eu sou pastor da igreja. Qual a diferença? Ele falou: eu vou pensar. E aí essa mulher entrou no projeto de oração. Deus, não deixa ele dormir, Senhor. Acorda ele pela madrugada. Deus, põe formiga na cama desse homem, meu Deus. Faz, ó Deus, vir uma praga de mosca acordar ele de noite, Senhor. Oh, meu Deus, tira a coberta dele agora, Senhor. Faz o ar-condicionado queimar, meu Deus. Essa mulher é estranha, irmão. Essa mulher é esquisita. E começou a orar. O e-mail chegou 3 horas da manhã. Falei: Cristiane, chegou um e-mail 3. Eu falei que Deus não ia deixar ele dormir. Eu falei... É uma santa mulher de Deus. Ele falou: pastor, não sei o porquê, mas eu decidi alugar a casa para você. Vivemos lá naquela casa. Foi 7 anos. 5. Vivemos lá 5 anos. Todos os meses honramos o nosso compromisso. Quando saí de lá, entreguei a chave, de cabeça erguida, falei: muito obrigado pela oportunidade. Sabe por quê? Por causa de uma boa reputação. Uma boa reputação vai abrir portas para você. Uma boa reputação, além de abrir porta, deixa ela aberta para você voltar depois. E eu quero profetizar que o seu nome que você carrega, não só o seu CPF, mas o nome de Jesus que você carrega,
vai abrir portas para você nesse tempo. Coisas maiores estão chegando. Se você crê, aplauda bem forte o nome do Senhor. Escuta, eu vou encerrar. O Eliseu diz: eu só vou atender vocês por causa do Josafá, a boa reputação que ele tem como rei de Judá. E aí ele diz assim: me tragam um tangedor, me tragam um arpista. Pastor, o que era o arpista? Era o cara que tocava. Me traz um tocador, porque ele entendia que quando o arpista tocasse, um ambiente profético ia ser gerado, e ele ia profetizar. É como se eu estivesse dizendo assim: eu vou pregar, mas cadê o santinho? Me traga o santinho. Vem cá, santinho, pega o violão aqui. Vem cá, santinho. Ele está me olhando. Ele está me olhando. Ele é diferente, irmão. Me traga um tangedor. Aqui, ó. Tem um ano que eu ensinei esse menino a tocar violão. Me traga um tangedor. Toca alguma coisa aí. Eu acho que ele ficou com medo. Eu estou com essa pequena percepção. Quando eu falei: vem cá, santinho, ele ficou assim, ó. Ele ficou igual o Chaves. Começa a tocar. Escuta, veio o santinho, começou a tocar, e a Bíblia diz que Eliseu começa a profetizar. E a profecia de Eliseu foi: olha, nesse vale que vocês estão, vocês não vão ver nada, mas de repente vai vir água e vai encher as covas de vocês. E o texto diz assim: faça muitas covas nesse vale, cave muitas covas nesse vale, porque vai ficar cheio de água. Escuta, mas era muita loucura, Marlon, você é o homem da água. Era muita loucura, porque era no meio de um deserto, num lugar seco, onde não tinha possibilidade de chuva e nem de água. Mas quando o santinho começou a tocar, a glória de Deus encheu o ambiente. Quando a glória de Deus encheu o ambiente, o profeta começou a liberar a palavra profética, dizendo: façam covas nesse vale. Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas quando vocês olharem, a água vai começar a inundar as cisternas onde vocês cavaram. Vocês vão beber, o boi de vocês vai beber, os animais vão beber, a família de vocês vai beber. Eu quero declarar que coisas grandes estão chegando. A gente precisa cavar poço nesse vale. Você não vai ver nada, você não vai sentir arrepio. Eu não estou sentindo nada. Não precisa. O que você precisa é crer, porque enquanto o tangedor está tangendo, a glória de Deus está enchendo esse lugar. Você pode sentir a glória de Deus enchendo esse lugar? Fique de pé em nome de Jesus, meu irmão. Fique de pé. Cadê os tangedores? Enquanto